Vamos continuar meditando na palavra do Senhor. E você que ama a palavra de Deus, você que ama o ensinamento da palavra do Senhor, você que deseja crescer espiritualmente no conhecimento e na graça de Deus, vamos juntos nesta fé. Você que ouve a palavra não para se tornar um juízo, ou apenas um observador, ou apenas um ouvinte, mas deseja aprender a crescer espiritualmente, estamos aqui para isso. Vamos dar continuidade à palavra de Deus, onde temos meditado no mesmo tópico e no mesmo sentido que temos meditado na palavra do Senhor. Vamos aprender dentro das Escrituras. 1 de Coríntios, capítulo 13 e versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse a caridade, seria como um metal que zoa, ou como um sino que tine. Vou ler o estudo do rodapé das Escrituras. Observe o que diz. É uma continuação do ensino de Paulo sobre os dons espirituais. Ele enfatiza aqui que ter dons espirituais sem o amor, caridade, de nada adianta. Versículo do 1 ao 3 destaca o caminho ainda mais excelente. 12 e 31, capítulo 12 e 31 da mesma carta. E o exercício de dons espirituais com amor. Versículo 4 até o 8. O amor sendo o único contexto em que os dons espirituais podem cumprir o propósito de Deus. Deve ser o princípio predominante em todas as manifestações espirituais. Daí Paulo exorta os coríntios: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais. Os cristãos devem com muito zelo buscar as coisas do Espírito, para que assim, equipados, possam ajudar, consolar, abençoar o próximo neste mundo. Glória a Deus. Os versículos, capítulos, são essencial para fazer você compreender o propósito, a orientação da palavra. Tá no vídeo. Você que ama, você que tem esse interesse de adquirir conhecimento das coisas de Deus, é só anotar e meditar na sua Bíblia. O cristão que ele é inteligente, que ele quer, ele deseja as coisas espirituais, ele tem o seu caderninho de anotação para meditar na palavra de Deus. Não seja que nesses religiosos velho evangélico que tem nos nossos dias, que nem examina a Bíblia. Eu já vi aqueles estudinhos que fulano lá daquela ministério faz, desprezando a meditação da palavra de Deus. Isso é que é muito religioso.
camarada, um caba desse, sem noção o que é meditar na palavra de Deus, e deixando de descumprir o mandado de Jesus, que foi examinar as Escrituras. Quando Jesus mandou examinar a Escritura, ele está falando no singular. Cada um examine as Escrituras. E aqui Paulo, homem cheio do conhecimento de Deus, olha que ele destaca acerca dos dons, a importância dos dons celestiais, mas mais importante o amor. Observe que destaca os dois juntos. Os dons é essencial neste mundo. Como já acabamos de ler aqui, você vai ouvir que os dons são para o serviço no reino de Deus, para consolar. Para Deus é uma ferramenta que o cristão recebe de Deus para ter uma habilidade para fazer um serviço a Deus e servir neste mundo. Mas ao mesmo tempo, somente o dom sem a salvação, que isso é possível. Se ter o dom, profetizar, orar, Deus curar, repreender os espíritos malignos e acontecer maravilha, porém não ser uma pessoa salva, ou significa dizer não ter o nome escrito no livro da vida. Você sabe, quando eu comecei a entrar por esta meditação, eu fiquei em choque, porque a gente sem compreensão da palavra, principalmente espiritual, tudo vem puxa para a ignorância. Quando você vê um cristão ignorante, independente de qualquer religião ele seja, e não aceitar a revelação da palavra, porque ele é ignorante, é estúpido, aprendeu errado e não tem conhecimento. Eu já encontrei alguns, até pessoas que têm cargo em certas denominações, passar vexame diante de Jesus por querer ignorar ou pisar a revelação da palavra de Deus. Porque se a pessoa não tem, como humildade, procura. Fulano, eu não sabia que era assim. Porque você vai interrogar um homem de Deus ou uma mulher de Deus, você está interrogando o Pai Celestial, porque ele recebeu do Senhor Jesus. Paulo, ele ensina aqueles irmãos de Coríntios, e vê que ele ensina para eles, porque ele recebeu de Jesus a sabedoria, os dons espirituais. Então a gente não vai, porque o tempo não permite, mas observe que é o que está escrito em Mateus 7:22, que naquele dia eles vão dizer, mas Senhor, no teu nome nós curamos, nós expulsamos espíritos imundos, aconteceu maravilha. Mas Jesus não vai reconhecer. Observe que ninguém é salvo somente pelo dom, porque tem o dom. Você pode ter o dom de soprar fogo, você pode ter o dom da fé, o dom da profecia, ou seja lá o qualquer dom que seja. Mas se você não tiver o amor, a lealdade à palavra de Deus, a santificação, é inútil. Você vai fazer um serviço aqui, não vai ter recompensa quando chega lá. Quando eu vejo isso na Bíblia, eu digo direto a Jesus. Orar, abençoar os outros em Cristo Jesus, ser útil a Deus neste mundo é muito bom, é um privilégio. Mas você tem que ter a recompensa da sua salvação. Todo serviço é digno de uma recompensa. E o serviço a Deus aqui, Jesus disse, os profetas voltaram júbilo, alegre, porque aconteceu maravilhas. Mas Jesus disse, vocês estão júbilo, alegre, muito alegre, mas alegrai antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Agora aí sim, você fazer um serviço para Deus e receber uma revelação dessa, e essa revelação está na palavra como exemplo. Está na palavra como exemplo. Até a próxima.